Agora nós vamos falar sobre plantas, né? Uma das grandes vantagens de quem possui um quintal em casa é o plantio de árvores frutíferas, né? Mas colher e comer frutos direto do pé é um privilégio em ambientes urbanos também. Ah, é uma delícia, né, Thiago? Mas o que muita gente não sabe, né, é que mesmo tendo pouco espaço ali em casa, é possível sim se aventurar no cultivo dessas plantas. Agora a gente vai conversar então com a repórter Ana Luísa Elisiar, que está numa floricultura aqui de BH e vai trazer algumas dicas para a gente de como cultivar essas árvores frutíferas em ambientes pequenos. A Ana já entra aqui com a gente. Bom dia, Ana! Seja bem-vinda! Bom dia, Vá. Bom dia, Thiago. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o Manhã da Piedade. A gente está aqui na Floricultura Beija-Flor, na Pampulha, para a gente falar um pouquinho sobre as árvores frutíferas. E está comigo aqui a Paola Patrocínio, que é gerente aqui do espaço. Bom dia, Paola, tudo bem? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agora, para a gente começar, o que são as árvores frutíferas, para quem aí não entende um pouco de planta? Então, as árvores frutíferas são as árvores que produzem frutos, que é tanto para consumo de humanos quanto para animais. A gente está vendo ali, vou pedir o Wallace para mostrar, algumas espécies, né, dessas árvores aí que a gente tem aqui. Vamos falar de algumas aqui, Paola. Então, aqui a gente consegue mostrar para vocês. Vamos lá, Ana, que vou te mostrar. Várias plantas frutíferas que temos aqui na floricultura, como a amora, a manga, as goiabas, várias. Mais para frente aqui temos lixia, que é queridinha de muitos, pimenta do reino, limão, mexerica, uva. Mas aqui desse outro lado temos a jabuticaba, que por sinal está docinha, as pitangas e, além do mais, também até mesmo os alfaces, todos para consumo. Agora, para a gente falar aqui, eu estou vendo que essas árvores, elas estão em vasos aqui bem grandes. Tem diferença de plantio, né, dessas árvores, nesses vasos grandes, na terra, né, já direto no chão? Sim, com certeza. Para a alegria de todos, hoje em dia é possível a gente cultivar plantas frutíferas em vasos. E elas produzem em vasos. A diferença é que quando você planta as frutíferas no chão, o porte dela fica maior do que quando você planta em um vaso, a não ser que você coloque em um vaso maior. E é muito importante lembrar que você cultivando frutíferas em vasos, mesmo que seja pequeno, igual você consegue ver aqui, em relação a você sempre colocar os nutrientes necessários para essa planta. Porque em vaso, ela limita a buscar os nutrientes e a água, o que você coloca dentro do vaso. Quando ela está no chão, como a raiz consegue crescer mais, buscar água e nutrientes em outro local. Então, a única atenção é em relação à irrigação e nutrientes dessa planta. E aí depende de cada espécie, por exemplo, a gente está vendo a acerola aqui, certo? Pitanga. Pitanga, né? perdão, gente, errei aqui. Mas tem a pitanga aqui, tem a jabuticaba. Depende de cada espécie esse adubo que a gente coloca nela ou todas são iguais? Olha, existem vários tipos de adubo. Especialmente, né, para as plantas frutíferas, tem que ser um adubo que tem grande concentração de potássio. Então, em geral, a gente utiliza o mesmo adubo para as plantas frutíferas e esse adubo ele deve ser colocado mensalmente, para você estimular a frutificação dela. Isso aumenta a quantidade de frutos. Por isso que você vê várias pitangas, várias jabuticaba e mesmo em um pé pequeno, você consegue ver frutos. Ô, Vá, eu sei que você gosta muito de planta, que você tem bastante planta em casa. Você já pensou em colocar uma dessas árvores frutíferas dentro de sua casa? Ana, vou te falar que meu sonho é ter uma jabuticabeira dentro de casa. Só que como, né, eu já tenho muita coisa dentro de casa, se a jabuticabeira entrar, alguém vai ter que sair. Aí então eu tô postergando ainda, mas se Deus quiser um dia eu vou ter um pé de jabuticaba dentro de casa. Aproveitando esse gancho da Vanessa, Ana, pergunta à nossa entrevistada qual que é a árvore frutífera mais indicada para se colocar dentro de casa. Eu mesmo já morei numa residência que tinha pé de jabuticaba.
Pois é, vamos conversar aqui. O Thiago quer saber qual que é a melhor espécie para a gente cultivar dentro de casa. A gente estava até conversando aqui antes, que eu tenho uma conhecida que tem uma jabuticabeira dentro da varanda do apartamento dela. E aí eu perguntei, né? A dela tá pequenininha, essa que a gente tá vendo aqui tá enorme. Tem como? Qual que é a melhor espécie para a gente colocar dentro de um apartamento, por exemplo? Olha, é uma pergunta muito interessante, na verdade. E é o que a gente recebe muito aqui na floricultura. Por quê? É possível uma frutífera dentro do apartamento? Sim, desde que tenha sol. Não existe você colocar uma frutífera no ambiente sombreado, por exemplo, numa sala de televisão. Não tem jeito. Por quê? As plantas frutíferas, para produzirem, elas precisam de pelo menos 4 horas de sol direto batendo nelas. Então, assim, se for uma varanda de apartamento, uma cobertura, tendo sol diretamente nela por 4 horas, você adubando, colocando água, ótimo, ela vai produzir. Claro, igual a gente estava conversando anteriormente, a jabuticaba da sua amiga, ou que seja alguma outra frutífera, o porte dela vai depender do tamanho do vaso que você colocar, porque ele vai limitar o tamanho da planta. Mas é possível e é o que muitas pessoas, né, a maior parte mora em apartamento, gostam de plantas e agora estão querendo levar as frutíferas para dentro de casa. Então, assim, jabuticaba, frutas cítricas, limão, mexerica, laranja, tudo produzindo em vaso. E a frutificação é muito boa. Basta o cuidado mesmo. E de quanto em quanto tempo, depende de cada espécie que ela costuma dar a fruta ou depende da adubação que você falou? A adubação, ela favorece uma maior frutificação, mas tudo tem uma época. Por exemplo, aqui, nós estamos na época que a manga está produzindo para daqui a um tempo para ser colhidas e, por exemplo, a lixia. Já as frutas cítricas, que é o limão, mexerica e também a jabuticaba, elas produzem praticamente um ano inteiro. Por quê? As frutas cítricas são de enxerto. Então, se você me pedir uma sugestão, vamos começar com o limão. O limão que todo mundo compra no sacolão. O limão, ele praticamente vai produzir o ano inteiro na sua casa, tendo as condições ideais para ele. Agora falando de rega, a gente deu sorte aqui que a chuva deu uma trégua e a gente está aqui até no descoberto aqui da floricultura. Como que funciona a rega dessas árvores frutíferas? A gente precisa ter uma periodicidade ali? Ou como que é? Ela precisa dessa água da chuva? Porque eu sei que a água da chuva tem bastante nutriente, né, Paola? Não é ótimo. Essa época que estamos, que chove bastante, as frutíferas adoram. Mas um detalhe muito importante para você, para todo mundo, não tem regra. Eu não posso te falar assim, você tem que molhar 5 vezes na semana. Não tem regra. Por quê? Igual nós estamos num clima hoje, né? Ontem choveu, hoje amanheceu chovendo. Então não vai ser necessário molhar as plantas. Se amanhã já estiver muito quente, às vezes a gente molha 2 vezes por dia. Às vezes 1 vez é suficiente. Então uma dica que a gente sempre dá para todos é você tocar no solo, tocar naquela terra, naquele substrato onde as frutíferas estão plantadas. Está úmido, não precisa molhar. Mas se está seco, pouca água, vamos irrigar porque as frutíferas gostam de água. Então, assim, não tem uma regra, mas como elas já ficam pelo menos 4 horas por dia no sol, isso já indica o quê? Que elas precisam de uma maior quantidade de água. Mas chovendo assim, elas adoram. E aí, pessoal, pegaram essas dicas aí? Ana, sensacional. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, uma dúvida que é uma curiosidade. A gente trouxe há algumas semanas, né, coquedamas aqui no estúdio. E o rapaz, né, da coquedama falou que era possível cultivar plantas frutíferas, né, árvores frutíferas no coquedama. Tem algum cuidado especial quando a gente, né, coloca essa árvore num vasinho ali de musgo, como é o coquedama? A Vanessa está perguntando, porque semana retrasada, a gente teve coquedama no estúdio. E o pessoal que falou dessa possibilidade de colocar plantas mesmo, frutíferas, na coquedama. O cuidado é diferente desses do vaso que você passou? Como que é? Olha, em relação ao sol, é a mesma situação. Sempre 4 horas de sol por dia. E a molhação no coquedama é como se fosse uma molhação fora do coquedama. Ele não interfere. Então, estando no sol de 4 a 8 horas por dia, vamos molhar da mesma quantidade, porque não pode faltar água. Se faltar água, ela começa a secar, ela não vai produzir da mesma maneira. Então, os cuidados são os mesmos, fora ou dentro da coquedama.
Agora, só aproveitando, já que a gente está aqui do lado desses pés de alface aqui, vamos falar também, né, dos vegetais, como que é o cuidado. Eu estou vendo aqui, tem 3 tipos de alface aqui. Como que funciona esses cuidados? São os mesmos para as árvores frutíferas ou não, Paola? Sim, as hortaliças em geral, alface, pimenta, tomate, tomilho, em geral, elas também gostam de sol, a mesma situação, pelo menos 4 horas no dia. Em relação à adubação, você vê esses lindos alfaces porque a gente mantém uma frequência de adubação. Então, é extremamente importante da mesma maneira. E, além disso, né, da molhação, da água, é o substrato, ou a terra onde é plantado. Porque, às vezes, você leva uma planta que já está produzindo, como essa que a gente mostrou, e você não planta com uma terra ou um substrato ideal, porque existem vários tipos. Por exemplo, nesses alfaces mesmo que a gente mostra aqui, o substrato já possui um tipo de adubo que ele é de liberação lenta. Então, por até 6 meses, a gente não precisa de adubar, porque esse adubo vai liberando aos poucos durante 6 meses. Após isso, a gente já precisa manter a adubação. Isso é hortaliças, vegetais, verduras, frutíferas, mesma situação. A gente está falando de adubação aqui. É fácil de encontrar esses adubos, os tipos de adubos, né, que você comentou aqui. Aqui mesmo na Flora a gente consegue encontrar. Para quem estiver assistindo e tiver esse interesse aí, conta pra gente se consegue achar aqui também. Sim, com certeza. Nós temos vários tipos de adubo, porque o adubo ele vai ser de acordo com o tipo de planta, né, frutífera, ou de flores, ou só ornamental. É muito fácil de achar esses adubos e existem vários tipos. Alguns já são de pronto uso, alguns você consegue diluir. Então depende assim da pessoa que, por exemplo, esse de liberação lenta. Aquela pessoa que às vezes, eu não tenho tanto tempo, eu não vou lembrar de adubar. A gente tem um adubo aqui também de liberação lenta. Ou tem as pessoas que mantêm a frequência bonitinha todo mês, por exemplo. Então tem vários tipos, o importante é usar. Paola, agora pra gente já encerrar aqui, vamos divulgar aqui a floricultura. Eu vou pedir o Wallace para mostrar aqui o espaço, né? Para quem quiser conhecer, passa pro pessoal aqui as informações. Olha, a floricultura Beija-Flor, que é da unidade da Pampulha, tem uma imensidão de plantas aqui. Pode verificar, é frutífera, ornamental, de flores, tem para todos os gostos. E assim, é um prazer estar aqui para orientar, para vender. E segue a gente também no Instagram. O nosso Instagram é cheio de novidades, quando tem promoções, frutas produzindo, @FloraBeija-Flor. Ô, gente, é isso. Agora eu vou pedir o Wallace para voltar para cá, porque olha só como que eu vou encerrar aqui esse link ao vivo. Eu e Paola vamos aqui experimentar essa jabuticaba deliciosa. Diz ela que tá docinha. Vamos ver se tá doce mesmo, hein? É com vocês aí no estúdio. Gente, Ana sempre nos fazendo vontade, né, Thiago? Deu água na boca, né? Ô, Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que esse é um assunto muito interessante para quem está em casa, quer ter uma árvore frutífera dentro de casa. Lá no sítio dos meus pais mesmo tem várias, mas lá em casa ainda não consegui colocar, não. Muito bonita a floricultura, muito bonito espaço, né, Vanessa? Muito, muito. Já comprei plantinhas lá para casa aí na floricultura e realmente você chega lá, você fica apaixonado, né, com a diversidade de plantas expostas.